Olá, tudo bem? Hoje eu trago um assunto muito importante. Vamos dialogar com as Sagradas Escrituras, através da inspiração do Espírito Santo. Isso que é o correto. A melhor coisa é a pessoa transmitir uma mensagem, estudar, inspirado pelo Espírito Santo. A Bíblia é o nosso livro guia da vida e de conhecimento e sabedoria para todos aqueles que buscam o conhecimento de Deus. Para isso, eu trago um assunto que é muito discutido e também a deturpação das Escrituras, dos versículos, capítulos, e que tem gerado muitos temas polêmicos, contraditórios ao sentido das palavras do Senhor. E que as palavras do Senhor, ela é inspirada pelo seu Santo Espírito, foi concedida aos homens que o Senhor os escolheu. Bom, eu tenho aqui mediante no livro, 2 Pedro, se você quiser abrir o seu livro, 2 Pedro 3,16, sobre o equívoco, a ignorância espiritual que tem pairado sobre a terra. E que naquele tempo, na época dos apóstolos, isso ocorreu bastante. E no tempo de hoje, se multiplicou. Neste livro, que é livro, mas foi escrito através de carta, ele fala no capítulo 3 de 2 Pedro 3,16. Vamos acompanhar aqui, porque é muito importante falarmos de uma forma amistosa, não é? Vamos conversar de uma forma amistosa, tranquilo, sem repreensão, sem repreender ministério, ou uma pessoa, outra, mas vamos pautar nas Escrituras. Isso que é a forma de você poder estudar e estar melhor com o próximo. Vejamos. Ele diz aqui em 3,16 que em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma. Eu vou ler primeiro esse texto inteiro. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma. Ele está falando de quem? Ele está falando de Paulo. Vamos para a segunda conotação. Falando acerca dessas coisas, duas conotações. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender. Outra conotação. 4. Pontos difíceis de entender, os quais os indoutos, que quer dizer ignorantes, que quer dizer não doutos, que quer dizer não sábio, que quer dizer não conhece as Escrituras. A pessoa só pode conhecer as Escrituras inspirado pelo Espírito Santo. Você pode ser até uma pessoa de excelente formação acadêmica, mas se você não tiver a inspiração do Espírito Santo, você vai continuar sendo ignorante espiritualmente. Paulo está refutando esse assunto aqui. Então, quer dizer, perdoe, Pedro está refutando o que Paulo está nas cartas dele. Ele faz essa conotação e ele reforça na sua epístola a contestação de Paulo, contestando sobre a questão da ignorância espiritual. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes, são pessoas ignorantes, são inconstantes. Inconstante o quê? Que a qualquer momento muda. Inconstante muda de opinião. São pessoas de duplo caráter, né? Vamos colocar assim, bipolar na área da saúde, né? São pessoas inconstantes que torcem as palavras de Deus. E inconstante torcem. Ou eles torcem para um bem maior ou um bem menor. Então não existe duas formas de falar e de entregar a mensagem de Deus. Existe uma forma, é o que está escrito. Se a pessoa quer entender melhor as Escrituras,
É pedir a inspiração do Espírito Santo. Para isso existe um preço a pagar. Buscar sem cessar. Se familiarizar com o Espírito de Deus. O nosso espírito para com o dele. Então quando ele chega aqui e que torcem, está falando das pessoas, no plural, como o fazem também com as outras escrituras. Está dizendo que a epístola dele, as cartas que ele estava lendo, estava sendo torcida, está sendo distorcida, né? Não estavam entendendo. Do mesmo modo, como ele está falando aqui, ele diz como o fazem também com as outras escrituras, que quer dizer, está falando das escrituras do Antigo Testamento, a escritura de Israel. Né? Quer dizer, do jeito que eles estavam torcendo, porque já estavam sendo recebida a epístola de Paulo como verdadeiramente inspirado por Deus. Eles já tinham esse entendimento, ele reconhecia Paulo. E Pedro dá essa sustentação que Paulo, verdadeiramente, tudo o que ele realizava e fazia, e pregava e ensinava, era inspirado pelo Espírito de Deus. Então, quando Pedro faz essa colocação aqui, faz essa mensagem, fazem também com as outras escrituras para a sua própria perdição. Significa o seguinte: quando você torce as Sagradas Escrituras, quando você modifica o sentido da palavra de Deus e você não consegue receber a interpretação, nós não temos que interpretar, ela já está auto-interpretada pelo Espírito Santo. Nós temos que receber a inspiração para poder entender. Agora, quando a pessoa tem dificuldade, ele, pelo seu próprio Espírito, faz a sua própria interpretação, o seu próprio entendimento. O Espírito de Deus, ele é vivo, não é Espírito morto. A Escritura, ela não pode ser entendida com um espírito morto. O que quer dizer? Todo homem que interpreta a Escritura ao seu bel prazer, ele está matando as palavras do Senhor. Vamos colocar assim, está desmerecendo, não está aceitando. Quer dizer que ele retira o Espírito Santo da presença como o Consolador. O Consolador é a palavra que nos consola. Quando você é consolado pela palavra do homem, através de filosofias vãs, com sutilezas e tudo mais, isso já não procede mais do Senhor. Jesus Cristo, quando estava na terra, ele não precisou, com sutileza, convencer ninguém. Ele entregava a palavra da justiça, da paz, do amor do Senhor. Do mesmo modo, os apóstolos também aplicaram dessa mesma forma, porque aprenderam com o Mestre. Para que nós possamos fazer o mesmo formato dos apóstolos, como Jesus determinou para eles, exatamente vamos poder salvar a vida através da verdade de Cristo. Levar a palavra da salvação, a verdade. Não o próprio entendimento do homem. Nós podemos fazer, em cima de cada palavra, fazer comentários para poder facilitar o entendimento. Eu estou conversando aqui também num diálogo amistoso sobre as Escrituras. Eu não estou colocando aqui regras que você concorde ou não. Eu estou fazendo essa exposição aqui para abrirmos o entendimento. Serve para mim, serve para você, ou todo aquele que concordar. Se não concordar, tudo bem. Você pode colocar suas opiniões, será respeitado, cada um com o seu entendimento. Mas a Escritura Sagrada não deu autoridade a homem nenhum interpretar a Bíblia da sua forma e bem entender. Ela já está auto-interpretada. Eu tenho aqui outra coisa. Na época em que Pedro escreveu a epístola dele, e a reputação das cartas de Paulo, ele está citando a carta de Paulo aqui. Paulo já era difundida as cartas de Paulo na época. E nunca, note né, nessa mensagem que Pedro, como eu já estava falando antes, Pedro se referiu às cartas de Paulo, está se referindo às cartas de Paulo. Estou fazendo aqui outro reforço nesse comentário. Como se estivesse no nível das Escrituras. Porque tudo que ele pregava,
ele baseava nas escrituras sagradas, porque não tínhamos ainda a escritura do Novo Testamento, ela estava sendo escrita. Nas escrituras sagradas, que era o que era usado na época, os apóstolos usavam, pautaram na escritura sagrada, para que desse veracidade de onde procedeu o Evangelho, de onde procedeu as raízes do Evangelho, de onde procedeu o Messias, todas as profecias. Então, os apóstolos cumpriram tudo. Eles pregam sobre Isaías, prega sobre Malaquias, prega sobre Miqueias, prega sobre Levítico, prega sobre Deuteronômio, prega tudo sobre as leis dos profetas. Então, e a confusão doutrinária muito grande de entendimento, exatamente que Pedro ele repudia a dificuldade das pessoas na época, de líderes e etc., que não entendia a Escritura. Eles estavam torcendo, estavam dando um outro sentido. Para você entender melhor, você vê no versículo 15, isso é um papo amistoso aqui, sem regras, né? Sem regras, apenas amistoso, para entendermos. É uma conversa que é bom para mim e para você. Ele diz assim, no versículo 15, ele diz, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Ele fala aqui. Como também o nosso amado irmão Paulo. Está falando de Paulo já, nosso irmão Paulo, vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ele está dizendo que tudo que ele escreveu foi a sabedoria que foi dada por Deus, através de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Então, se nós temos que falar alguma coisa agora mesmo, como eu estou conversando com vocês, nós estamos pautados pelo poder do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Nós estamos falando dele, neste momento, nós estamos testemunhando o quê? Estamos testemunhando a obra de Deus, a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a obra dos apóstolos através de Cristo Jesus. Nós estamos dando testemunho. Eu não posso dar testemunho de mim, do que eu, como Deus me chamou, o que aconteceu, o meu ministério. Não. Nós temos que falar do ministério de Deus. O ministério de Deus acopla os ministérios que ele entregou para a sua época, para cada um dos profetas e dos apóstolos. O homem hoje ele não pode simplesmente chegar e determinar na sua marca do seu ministério e falar, Deus disse assim, disse o Senhor, Deus falou assim, Deus me revelou assim. Isso é antibíblico. Por isso que nós temos que procurar se pautar verdadeiramente na palavra do Senhor. Quando se pauta, salvamos vida, e pelo mensageiro da mensagem, ele é o primeiro a ser salvo, para que possa passar a mensagem da salvação. A mensagem da salvação não é vendida. Então, quando ele diz aqui, no versículo, ele diz que, ainda tem uma coisa muito importante aqui, que me chama a atenção, na última conotação, ele diz, como fazem também com as outras escrituras, está dizendo que eles, na época, aqueles cristãos da época, os judeus e etc, 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 ele também, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Está dizendo que quando a pessoa deturpa as escrituras e que retira o poder dele, da escritura, dando o poder ao homem, dizendo que aquele poder que foi dado a ele, que ele está ali entregando uma mensagem, uma doutrina dos seus ministérios, devidos ministérios, suposto ministério, está tirando simplesmente o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus. Já pisou sobre a palavra de Deus e deu luz ao pecado. Você deu luz ao pecado. Vamos procurar entender nesse sentido. Nós estamos dialogando. Vamos dialogar a Escritura. Eu não estou não estou pautando aqui, simplesmente, a minha doutrina, mas a doutrina de Jesus e dos apóstolos. Nós temos que seguir. Os apóstolos é pautado em Cristo. E Cristo é pautado em Deus. Nós somos pautados nos apóstolos
em Cristo e em Deus. E os profetas. Tudo isso. Né? Então nós temos que ser muito cuidadosos. É um assunto amistoso, é um diálogo amistoso. Fica tranquilo que eu não estou apenas isso aqui, está havendo uma alerta referente às confusões doutrinárias que está acontecendo. É claro que tem muita gente que entende da sua maneira de bem entender, mas eu apenas estou descrevendo detalhes para que as pessoas fiquem atentas, até os pregadores, até os ensinadores, porque se ele ensina, se ele tira a palavra das Escrituras, o verdadeiro sentido, está pautando, dando doutrina, dogmas diferenciados das Escrituras, de Cristo, dos apóstolos, ele está condenando, ele está levando, ele está roubando a salvação das almas que pertencem a Deus. Ele diz no versículo 18, que ele diz no 17, vós, portanto, amados, sabendo isso, de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens. Esse versículo ele está, primeiro, do 15, dando um referencial de Paulo, porque ele está realmente enviando essa mensagem, respaldando Paulo. Né? E ele diz, vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens, perversos. Quando você engana, você é perverso. E quem é o perverso? É o diabo. É o diabo. Sejais juntamente arrebatados e deixais a vossa firmeza. Que firmeza? A firmeza em Cristo. Nós estamos fundamentados em Cristo, não fundamentados em homens nem ministérios de homens. Não em doutrinas ministeriais. Vamos procurar entender nesse sentido. Eu não estou protestando com nenhum ministério. O Senhor deu livre-arbítrio para cada um fazer o que quer e bem entender. Agora, cada um vai prestar conta segundo as suas obras. É isso? Enquanto ele achar que, de repente, ele está crescendo no seu ministério de uma forma volúpita, achando que é o Espírito Santo, e que cheio de erros doutrinários, e que está sendo abençoado extremamente, ele disse, é o Espírito Santo. Mas qual o Espírito Santo? Porque o usurpador, ele diz que é o Espírito Santo. E ele faz a obra em imitação perfeita de Cristo. Perfeita na perfeição dele, que é a perfeição nos homens. Mas a perfeição de Deus não é nos homens. A perfeição dele é nele próprio, que ele é o perfeito. A obra do usurpador, ele para no 666. É a marca de homem. A perfeição dele é 6. 666. A perfeição de Deus é 777. A perfeição de Deus é 7. Tem outra perfeição de Deus que está em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Por que 7 que o Senhor colocou? Porque ele, no 7º dia, ele aperfeiçoou toda a obra que ele realizou, santificou e abençoou. Ele continuou trabalhando. Não podemos aperfeiçoar uma obra ferindo, retirando, blasfemando as palavras do Deus vivo. Diz na palavra que Deus não é um Deus dos mortos, é um Deus dos vivos. Então vamos procurar tomar essa consciência. Quando então ele fala no versículo 18, só para terminar esse diálogo aqui sobre a segunda epístola de Pedro 3,16, mas ele toma por base aqui, concluindo no 18, ele diz, antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. É o que está sendo, o que Pedro está falando aqui. Vai dividir glória com o homem? Porque dá um tropeção, está tropeçando na palavra e entrega esse tropeço para as pessoas que querem encontrar Cristo. Está certo
que o Evangelho tem sido pregado de uma forma facilitatória. O que é facilitatória? Facilitando para que você entenda as Escrituras. Mas por que facilitatória para eles? Porque ele não consegue a inspiração do Espírito Santo. Não quer ter o trabalho, não quer buscar, não quer se humilhar. O Espírito tem que estar humilde para que o Senhor possa revelar a sua vontade. A Escritura é o livro da vida. Isso aqui não é para formar religiões. Não é para estruturar religiões. Isso aqui é o livro para salvar as vidas que simplesmente estão escravizados neste mundo. Este mundo que simplesmente tem um Deus das trevas que comanda este mundo. Não é que o próprio homem vendeu, Adão. Não é? E os homens continuam vendendo. Estão vendendo as Escrituras? Estão vendendo a palavra de Deus? Para quem? Para os homens. E eles estão aceitando uma outra Escritura. Escritura que não está conduzente à verdade do Senhor. Eu quero que vocês entendam esse comentário que eu estou fazendo aqui, comentários, diálogo, sabe? Apenas para abrir um pouco do entendimento. Eu quero que você comece a entender. Eu vou sempre apresentar os textos aqui sem buscar muita intelectualidade humana, mas o intelecto de Deus. O intelecto de Deus é fazer, exprimir, buscar, falar o que está escrito. Não vamos buscar subterfúgio para dar veracidade de divindade e dos ministérios de homens. Nós temos que buscar a divindade real de Deus. Cada palavra, ela deve ser cumprida na íntegra. Amém? E que Deus abençoe a todos vocês. Fique na paz do Senhor, um óculos santo e até a próxima, pelo poder do Espírito Santo. Amém.